Mesmo que eu não estou enxergando vocês, mas vocês estão me enxergando aqui, e eu quero falar sobre Apocalipse, capítulo 10. Eu vou ler o versículo 4 e o versículo 8. Apocalipse 10, verso 4. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escreves. Verso 8 de capítulo 10 de Apocalipse. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Amém. Pai Celestial, nós rogamos que mais uma vez o Senhor nos capacite com a sua palavra, com a sua inspiração, para que todos nós possamos ser abençoados. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero falar sobre ouvindo uma voz do céu. E nós estamos aqui na terra com muito vozerio. Se ouve muito a voz aqui na terra. Mas tem que ter um povo com capacidade de ouvir uma voz que vem do céu. Amém. E não é fácil, porque a pessoa ela tem habilidade para isso. É como o profeta. O profeta tem sonhos, o profeta tem visões, e aquilo acontece, porque ele nasceu para aquilo, já veio ao mundo para aquele fim. E para ouvir uma voz do céu, você tem que ter nascido para ouvir coisas de cima. Verdade. Porque senão você vai ficar só ouvindo o vozerio da terra. E o vozerio da terra engana, é falso. A gente carece ouvir esta voz do céu. Enquanto eu estava lendo ali, me veio na própria Bíblia, a inspiração está aqui na Bíblia, na mensagem do profeta, que satisfaz a gente. Quando eu vi isto acontecer, que é o mesmo pregador, você vai ver, João foi que estava exilado ali na ilha de Patmos, e era ele quem viu e ouviu todas estas coisas, e escreveu. E ficou coisa que ele não escreveu, conforme os 7 trovões, que está escrito em Apocalipse 10, que Deus disse: a voz do céu disse, não escrevas. O que satisfaz a gente é que a mesma voz do céu, ela voltou. Aleluia. Entende? Porque se aquela voz do céu que disse não escrevas, ficasse apenas naquilo, ficaria sem escrever, ficaria isto sem ser revelado, porque o não escrevas não aumenta nada a Bíblia. Se escrevesse algo, teria que escrever o que João depois tornou a ouvir uma voz do céu. Aqui no rodapé da Bíblia mesmo ensina isso, a referência que nós temos aqui, ensina para nós, e é exatamente o mesmo versículo, é o mesmo pregador, o mesmo João. Eu quero que isto seja aplicado, irmãos, a todos nós, porque João falou de Brana, João falou da noiva, João comeu o livrinho, e tudo é um só. Se você vai assim, Pai, Filho, Espírito Santo, é um só. João falando do 7º anjo, João falando de si mesmo, João falando da noiva, João comendo o livrinho, João representando a noiva. É
só, nós não somos dois. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo não são dois nem três. Nós também, como noiva, como João, como esposa do Cordeiro, nós não somos dois nem três, nós somos um. Amém. E João ouviu essa voz vindo do céu. Quantas vozes a gente tem ouvido, mas elas não vieram do céu? Quantas vezes você ouviu vozes, pessoas que pregaram para você, quantas pregações vieram ao nosso ouvido, mas não eram do céu. O bom é a gente saber quando uma voz brota do céu. Amém. Para poder nos esclarecer, nos ensinar, mostrar para nós toda esta realidade que o mundo não sabe. E não é para o mundo saber, nem para o mundo religioso saber. Isso daqui é para um povo escolhido de Deus saber. Aqui nós temos, ouvi uma voz do céu que dizia: não escreva o que os 7 trovões disseram. Ouvi uma voz. Se a pessoa ouve uma voz do céu dizendo não escreva, ela tem que obedecer. João obedeceu. Por isso, irmão Brana obedeceu também isto, esta voz, porque diz não escrevas. E quando o 7º anjo revelou toda a verdade, o 7º anjo revelou toda a palavra, ele não pôde dizer nada dos 7 trovões naquele momento, que era o 7º selo sendo manifestado para o povo, o qual tinha as 7 vozes dos 7 trovões dentro dele. A voz do primeiro trovão, segundo, terceiro, quarto, quinto, estava todas estas vozes no 7º. Mas a voz que veio do céu veio falar exatamente nos dias da voz do 7º anjo, porque tudo já havia cumprido durante as 7 eras da igreja, e agora esta voz que estava manifestando o cumprimento de todas estas coisas estava encarnada também. A voz do céu sendo ouvida por um homem e um povo da terra ouvindo um homem que ouviu a voz do céu. As pessoas não percebem isto. Cada um de nós pensamos que apenas é um pregador, é uma voz. A gente prega, vamos então aqui vencer um horário, cumprir um horário, e isso deve ser feito, precisa ter uma pregação para isso. Não, nós precisamos entender que tem que ser uma voz vinda do céu, que nós precisamos ouvir. A gente não pode perder tempo. O pastor Mendes não vai caminhar esse tempo tudo de carro, olha, desde do norte, lá do Belém do Pará, e vai até quase no final aqui no sul. E isso não é passeio. Ei. Eu nunca passei por aqui para passear. Eu não fiz uma viagem de passeio com a minha família ainda, e nem fiz uma viagem de passeio sozinho. Eu tenho um ministério que é só para pregar, não posso passeio, não consigo fazer um momento de passeio, porque há uma voz que nós temos ouvido também, e eu não posso dizer que essa voz é da terra. Brana não tinha uma voz da terra, Brana tinha ouvido uma voz do céu. João não ouviu uma voz da terra, João ouviu uma voz do céu. Está escrito aqui. Ele ouviu a voz do céu dizendo não escreva, mas logo depois que aquilo foi revelado, diz o próprio João: eu ouvi uma voz do céu que tornou a falar comigo. Se esta voz não torna a falar com a gente, só a primeira vez que a voz veio do céu, ela disse não escrevas, não diga o que é os 7 trovões, não diga o que é o novo nome, não diga o que é a terceira puxada, mas esta é a primeira
primeira vez que a voz veio do céu, mas quando a voz retorna outra vez, ela não vai dizer não diga, ela diz coma o que os 7 trovões revelaram, esse livrinho, coma, porque agora é a voz retornando. O que nós estamos ouvindo hoje não é apenas uma voz que veio do céu, mas uma voz que tornou a voz que veio do céu, falou com Brana, mas nos nossos dias da noiva, é uma voz que torna a falar. E se ela torna a falar, por isso ele diz, profetize outra vez, porque tornou a falar. Amém. Isso aqui poderia ficar somente nisso, mas eu pensei nisso aqui, uma voz chegou, diz irmão Brana, 298 do 7º selo, quando ele estava tentando passar aquele cordão, naquele orifício que era menor do que o cordão, e o cordão não podia entrar naquele orifício, e Deus disse para ele, uma voz chegou e disse para ele, e essa voz não era da terra, essa voz não era de homens naturais, essa voz só podia ser de Deus, e uma voz chegou e disse, você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Ei, Deus. É a hora que nós temos ouvido tantas vozes que acabam não percebendo a voz de Deus. Enquanto Deus estava falando, através do irmão Brana, o povo dos Estados Unidos não podia receber esta voz, porque a mesma voz que falou não escreva, é a mesma voz que disse também, olha, eu vou tornar a falar com você. A mesma voz chegou e falou para o irmão Brana, chamou o povo dos Estados Unidos, não o pentecostalismo, já existia o pentecostalismo naquele dia, mas Deus não falou sobre aqueles pentecostais daquele dia, mas Deus estava chamando o povo do Tabernáculo Brana, de Jeffersonville, Indiana, do movimento do profeta William Marion Brana, dizendo para o próprio irmão Brana, você não pode ensinar a bebês pentecostais. Ele não chamou bebês pentecostais, assembleanos, batistas, metodistas e outros que falam línguas estranhas, não, ele chamou bebês pentecostais, o povo de dentro do tabernáculo, porque ele diz, não diga a ninguém, você não pode ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Aí depois você vê cada bebezão pentecostal dos Estados Unidos, cada massa de homem que é um bebê pentecostal, o que eles pensam é de pentecostalismo, o que eles pensam é só de cura divina, o que eles pensam é fazer só reunião, o que eles pensam é cantar hinos, isso é movimento pentecostal, por isso eles nunca poderão ouvir uma voz que tornou a falar. Essa voz que vocês estão ouvindo sobre os 7 selos, 7 trovões nesse dia, não é apenas uma voz que veio do céu. Esta voz que veio do céu foi no tempo de Brana. Nós estamos tendo uma voz que tornou a Deus. Aleluia. Eu tenho que ser agradecido a Deus. Deus deu oportunidade para mim, para você. Amém. Nós não estivemos nos Estados Unidos para ouvir a voz que Deus falou através de Brana, mas nós estamos aqui no Brasil ouvindo a voz que Deus tornou. Aleluia! É isso que empolga a alma da gente, e não importa que a energia acabou, não importa que o povo na internet não está ouvindo, sempre as mensagens de luz, de revelação, de inspiração foi dada sempre a pouca gente. Vocês vão ver o tamanho desta cidade, Blumenau, aqui tem uma viúva. Tem uma viúva, nós estamos passando por aqui por causa de uma viúva que crê, uma pessoa que crê. Nós passamos em Joinville, que tem mais de 600 mil habitantes, para atender um casal que crê. Mas é aquele casal que crê, que as pessoas chegam lá para falar mal de mim, de mal do meu pastor, vocês não vão falar. É gente que crê nesta mensagem. É gente que não é bebê mais. Ela não fica ali chorando,
que bater nas costinhas dele para desengasgar. Não, ele está firme. São pessoas fiéis, pessoas seguras. Amém. É isso que nós precisamos. Deus não está precisando de menino hoje não, desse monte de bebê pentecostal dentro da mensagem, que se você não der cura divina para eles, eles não vão para frente. Se você não sacudir a cabeça deles, eles não vão para frente. Se você não fizer um grande movimento que chama a atenção, eles não vão para frente. Mas nós não estamos aqui por isso. Nós estamos aqui porque a voz que eu ouvi do céu tornou a falar. Aleluia. Estamos aqui por isso. E vocês têm que saber, bebês pentecostais, essas coisas são sobrenaturais, não foram ensinadas para o povo. Os bebês pentecostais do Tabernáculo Brana, que veio para o Brasil ensinar dualidade. Não, os bebês pentecostais lá do Tabernáculo Brana e até de Tucson, Arizona, onde irmão Brana viveu uma parte da sua vida. Esses bebês chegam aqui e diz que os 7 trovões, quando o irmão Brana falava, eles estavam falando de coisas por vir. Na verdade, até eles estavam profetizando coisas por vir. Então, se há coisas por vir, são essas coisas que a voz do céu tornou a falar comigo. Tornou a falar. Ela não falou comigo. Não. Falar, ela falou com Brana. Comigo, ela tornou a falar. Com este povo, com esta igreja hoje, com esta noiva, esta voz tornou a falar. Isto é uma repetição do que Deus fez nos dias do irmão Brana. Eu sei que o povo quer uma repetição de cura. Não, vocês nunca mais verão. Irmão Brana diz que os grandes milagres que o povo está esperando serão realizados pelas 2 testemunhas de Apocalipse 11. Irmão Brana fez os milagres, mas não diz que eram os dias dele. Ele foi capaz de ter a inspiração do dia para mostrar aquilo que vocês estão esperando como milagres. Não sucederá na nossa era, sucederá entre os judeus. Mas como no tempo do irmão Brana, com toda a pregação, ele estava ainda formando bebês pentecostais que não podia saber do novo nome. Hoje você fala em novo nome para os bebês, eles começam a chorar. Você fala em novo nome, eles tossem, eles engasgam. Verdade. E não adianta bater nas costinhas dele, a costa está larga. Não adianta, eles não vão desengasgar. Eles não podem ouvir essas coisas, são bebês pentecostais, só pode ser tratado com leitinho. Não, já foi o tempo, meu amado irmão, de leite. Agora é tempo de São Paulo aos Hebreus, que este mandamento, este ensinamento para todos nós tem que ser um alimento sólido. Não é mais líquido, é sólido. Não é mais uma voz do céu, é uma voz que tornou a falar. É uma repetição de Deus para nós. Isso que nós temos pregado é Deus falando pela segunda vez. Uma vez ele falou com William Brana, outra vez ele fala com o povo. Uma vez ele falou nos Estados Unidos, outra vez ele fala no Brasil. É assim. Agora, onde estão os bebês pentecostais? Tem bebês pentecostais até dentro da terceira puxada. Eles estão aí atrás de movimento carismático. Eles estão atrás de pulos livres. Eles estão atrás de pregadores que vêm de Trindade Tobago, de qualquer outro lugar, para poder lhes ensinar que Deus tem dado para eles um movimento de música. Oh, meus irmãos, Deus nunca deu música como fé. Ele diz, a fé pelo ouvir e não ouvir um hino. Você muitas vezes tem fé por ouvir um hino, você sente bem por ouvir um hino, mas Deus nunca deu uma fé de ouvir hino. Ele diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, eu tenho que saber hoje qual é a palavra de Deus. Hoje que eu tenho que ouvir é uma voz que tornou a falar o povo na terra. Deus, não sou eu, é Deus, essa é a voz, não sou eu, é a mensagem. A mensagem não é Brana, é Deus. A mensagem não sou eu, é Deus. Essa voz não sou eu, é Deus que tornou a falar comigo. Aleluia. Aleluia. Eu creio que não precisa mais do que isso. Mas esta referência, eu gostei
Amém. Que você procura ali, ouvir uma voz do céu. Apocalipse 10, 4. Não escreva o que os 7 trovões disseram. Você ouviu? Não escreva o que você ouviu. Aí nessa voz que veio do céu, revelou, diz para não escrever, Amém. mas revelou. Aleluia. Ele revelou. Aí a voz tinha que tornar a falar com João, ou uma hora João representa o 7º anjo, porque quem foi que revelou os 7 trovões? Foi o 7º anjo, não foi João, mas João trouxe tudo, foi João que ouviu. Foi João que ouviu sobre os trovões, foi João que ouviu a voz, não escreva, e essa voz veio do céu. E agora, outra vez, nos dias desta mensagem da noiva, é João outra vez, Apocalipse 10, 8, é depois que 10, 7 revelou. Aí veio, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo. Pentecostais, povo da mensagem, primeira e segunda etapa, terceira etapa pirata que tem por aí. Vocês deveriam crer na Bíblia. Verdade. Essa mensagem que vocês estão ouvindo agora não é uma mensagem da terra, é uma voz que veio do céu. Amém, pastor. E quando você ouve uma voz, aquela voz traz uma palavra. Ela não traz um murmúrio, aquela voz traz a palavra. É isso que a voz trouxe nos dias do irmão Brana, a palavra revelada. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. E ele mesmo ouviu a voz dizer, não diga a ninguém. Isto é, não pregue isso para uma pessoa em particular. Não fale isso para uma pessoa em particular. Não conte isso para um monte de ministros que sempre vai te cercar. Que o irmão Brana diz, eles sempre querem saber tudo. E a gente então acaba falando para eles coisas que o próprio Deus diz, não diga a ninguém. Mas na terceira puxada, irmão Brana não falou para ninguém. Teve a primeira e a segunda com dificuldades, porque falou, mas a terceira ele não falou. E antes que ele falasse, Deus o recolheu. O nosso tempo não temos proibição, não diga a ninguém. A mesma voz que falou nos dias do irmão Brana, que é uma voz que veio do céu, diz não escreva. Em outras palavras, não escreva, revele. Não escreva, revele. Só revele, não diga para ninguém, mas pregue. Só isso. Aí esta voz tornou a falar comigo novamente. Amém? Esta voz, eu estou dizendo comigo, porque João está dizendo. Ele ouviu a voz, tornou a falar com ele novamente. Nós estamos ouvindo a mesma mensagem que Brana pregou para os Estados Unidos, que o tabernáculo Brana era bebê pentecostal, formado de bebês pentecostais ali dentro, porque foi um movimento pentecostal no tempo do irmão Brana que abalou os Estados Unidos, e depois chega o irmão Brana com sua mensagem evangelística, trazendo cura divina. Era um movimento pentecostal também, quando ele fez a primeira e a segunda etapa. Mas a terceira etapa, ele mostrou que era diferente daquele movimento pentecostal. Não é mais bebê. E bebê não pode entender selos. Os bebês não podem entender que o Cordeiro saiu do trono. Um bebê não pode entender que a intercessão acabou. Um bebê não pode entender que BRANHM é o novo nome. Um bebê, se você falar para ele, HM faz parte do nome de Deus, o bebê nem está aí, ele não entende. É o bebê pentecostal. Sabe o que eles entendem? De pulos, de gritos, de língua estranha, e de movimento carismático, só de coisas naturais, de bênção familiar. Me dê mais dinheiro, me dê mais casa, me dê mais carro. Faça isso para mim, Senhor. Abençoe minha família com saúde e tudo. Meu Deus, o movimento pentecostal está cheio desse tipo de caráter. Mas Deus está trazendo uma mensagem, não para bebês pentecostais, mas para a gente emancipada. Essa mensagem é para quem já se emancipou na fé, porque sabe, eu me tornei a ouvir a voz que falou comigo. A voz que falou comigo através de Brana, eu tornei a ouvir aquela voz. É a mesma. Falou com Brana, mas
eu tornei a ouvir aquela voz. E Brana diz, não diga a ninguém, porque Deus diz para ele, não diga a ninguém, e aquela mesma voz veio e disse para nós, para João, para o grupo, para todos nós, vamos dizer que toda noiva que está crendo, come, pode comer o livrinho, agora você pode profetizar, agora pode dizer, pode, profetizar é pregar, outra vez, o profeta diz, um pregador é um profeta, então que pode profetizar, sim, profetize outra vez. Por quê? Porque você tornou a ouvir a voz. Amém. Sabe por que vocês da mensagem dos Estados Unidos, de Canadá, Trinidad e Tobago, e da África, de Portugal, de qualquer outro lugar, não pode profetizar outra vez? Porque nunca tornou a ouvir essa voz. Sabe por que estamos tornando a falar outra vez? Porque nós ouvimos essa voz. Amém. Podemos profetizar, nós ouvimos essa voz. Deus te abençoe. Aleluia. Deus continue te dando essa luz e que você possa entender que você está tornando a ouvir uma voz que vem do céu, não de franca, do céu. Amém. Obrigado. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade em que temos de te adorar, de te servir e de pregar a sua palavra, de dar instrução da revelação da voz que nós temos ouvido, Senhor. Eu sei que eu não ouvi uma voz do seminário, eu não ouvi uma voz de um grande intelecto, eu não ouvi uma voz de ministros, eu ouvi uma voz do céu. E eu ouvi porque tornou a falar comigo. Se falou com Brana, também falou conosco. Nós cremos em Brana e pela segunda vez que nós estamos crendo, não só em Brana, mas com o novo nome é Brana. Então Deus torna a falar conosco. Obrigado por esta oportunidade. Abre os olhos desse povo, revela-lhes a verdade, porque eles estão em trevas, Senhor. O mundo está em trevas. Eles não podem escutar essas coisas. Nem o nosso povo, através da internet, nesse momento pode ouvir de primeira mão. Mas sim, nós somos privilegiados aqui, nesse local, de ouvir de primeira mão uma voz que tornou a falar comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.